Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus mais uma vez possa nos envolver e que nós possamos, mais uma vez, através da mensagem do Evangelho, estarmos abertos aos ensinamentos e que possamos, na medida do possível, colocá-los em prática em nossas vidas. Hoje nós vamos comentar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Eu me lembro bem, antes de a gente entrar propriamente no assunto, ou seja, no texto, quando eu, ainda jovem, frequentava a Igreja Católica, né? Nós tínhamos uma música na hora da consagração, principalmente na hora da Eucaristia, né? Que é a música que intitulava Senhor, quem entrará? Então essa música ela diz o seguinte: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? E ela diz o seguinte: quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. E ela repete de novo: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Depois, na segunda parte, ela fala: para que o Senhor nos dê a mão limpa, que nos dê o coração puro. Como se pura e simplesmente depende do Senhor de nos dar. Então, eu hoje analisando, eu procuro fazer uma análise bastante profunda a respeito da música, sem crítica nenhuma, pelo amor, sem nenhuma pretensão, é que só a gente não tinha realmente uma visão aberta a respeito do que a música traz. E ela traz um grande ensinamento, né? Um grande ensinamento exatamente porque ela foi feita e provavelmente baseada no capítulo, né, do Evangelho, das bem-aventuranças, principalmente esse capítulo que nós estaremos falando hoje, que diz que vou repetir, capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então Jesus começa a falar a respeito dessas bem-aventuranças, e de repente eis que começa a chegar muitas crianças lá no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos começam a ficar bastante agitados e tal, não sei o quê, porque criança é criança, então faz aquela balbúrdia toda, todas elas queriam realmente estar perto do Mestre, e eles começam a querer impedir. E Jesus então diz a eles: não impeça, deixe vir a mim as criancinhas. Muito bem, o que a gente pode tomar por ensinamento? O que Jesus quer dizer, deixe vir a mim as criancinhas? Tanto é que as crianças se aproximaram do Mestre e ele, para abençoá-las, ele impôs a mão em suas cabeças, né? E disse: esse é um exemplo de todo aquele que quer entrar no reino dos céus. Tem que proceder como uma criança. O que ele quer dizer com a questão da criança? A criança que tem a pureza, a criança que não tem maldade, né? Até um certo ponto da nossa vida, nós, quando ainda crianças, nós não temos a maldade, né? Nós não temos a nossa vaidade exacerbada, né? Nós não deixamos transparecer o nosso orgulho, porque nós não temos ainda essa condição de entendimento, né? Então a gente age de uma maneira muito pura e muito singela. Então Jesus toma as crianças como exemplo, né, da pureza do coração. Por isso que nós devemos estar sempre atentos e agirmos com o nosso coração no sentido de não da vaidade, do apego,
mas que nós possamos estar com o nosso coração puro. Puro no sentido do quê? De buscarmos exatamente as coisas do Senhor. Nós não temos que ir em busca das coisas pura e simplesmente materiais. Elas são extremamente necessárias, porém, elas não são fundamentais. Não só isso que leva a nossa vida, porque ele mesmo disse que nem só de pão vive o homem. O homem vive não só da parte da carne. Nós somos criados espíritos. Nós somos espíritos encarnados. Amanhã ou depois, como todos nós passaremos pela outra fase, nós desencarnaremos. E a nossa matéria vai se desfazer, mas o nosso espírito não. Então, todas as experiências que nós tivermos nessa encarnação, que a gente tiver nessa vivência, vão estar registradas. E vão estar registradas no sentido de todas as nossas atitudes. Por isso que é necessário que nós tenhamos cuidado sempre em questão do nosso pensamento, das nossas atitudes. Em segundo momento, Jesus diz que nós temos que ter a pureza, né? A verdadeira pureza. E qual que é a verdadeira pureza? Então, nessa passagem também, que relata no Evangelho, que os fariseus o convidaram, né, para ir na casa de um deles para celebrar um jantar e tal, não sei o quê. Porque eles sempre estavam querendo constranger Jesus, pegá-lo no sentido de ofensa às leis, né? Ofensas às leis. E eles sempre diziam, olha, os seus discípulos, eles tomam refeição e não lavam as mãos, né? E Jesus, certa vez, então, foi convidado a participar, né, de um jantar, e foi apresentado para todo mundo água para lavar os pés e lavar as mãos. E para ele não, para todos os outros, e para ele não foi. E ele simplesmente sentou-se à mesa e começou a refeição. E a pessoa que tinha convidado faz uma grande crítica. Olha, você está ofendendo a lei. Você não está se higienizando para poder se alimentar. E Jesus então diz a eles o seguinte, a essa pessoa: olha, meu irmão, você é uma pessoa muito mal intencionada, né? Porque você sabe, se você tivesse me oferecido como a todos os outros, eu só não me lavei porque você não me ofereceu água para que eu me higienizasse antes do jantar, antes da refeição. Agora, o importante mesmo é que vós todos ficam muito preocupados com a parte material. Vocês fazem as suas oferendas materiais, vocês fazem todas as asepsias do seu corpo, mas e como está o vosso coração? Porque mal não é o que entra pela boca do homem, mal é o que sai dela. Então vejam bem, o que a gente tem que tomar por rumo, né? Por destino em nossas vidas a respeito dessa informação que Jesus nos passa. Quando nós nos preocupamos muito com a parte material, ficamos presos a dogmas, presos a convenções, né? E a gente se esquece da parte espiritual, nós estamos cometendo um grande erro. Será que realmente essa parte material ela é mais importante do que a espiritual? Será que Jesus estava muito preocupado com a parte material? Qual era a mensagem, né, do nosso Senhor quando ele esteve entre nós? O maior espírito de envergadura que esteve na Terra. Na simplicidade,
Começa ele nesse capítulo dizendo: deixai vir a minhas criancinhas. Por conta do quê? Que eu já disse anteriormente. Da simplicidade, né? Do coração sem maldade. Normalmente nós, quando nos apresentamos e quando a gente faz parte de um grupo religioso, qual é a nossa intenção em estar lá? O que nós fazemos? Qual que é a nossa colaboração? Nós vamos lá para bem vestidos, para que as pessoas nos vejam. A gente pega aquele dinheirinho e bota lá na sacolinha, na igreja católica, ou a gente vai na igreja evangélica, a gente dá o nosso dízimo. Isso é importante? Sem dúvida que é. Porque as igrejas, as comunidades, as casas espíritas, elas têm problemas em relação à água, à luz, a impostos, muitas delas isentas, mas elas têm custo. Tem que se limpar a parte material. Então isso é importante, essa doação. Mas isso é o mais importante? Qual é a nossa contribuição, meus irmãos, na parte espiritual? Quando nós vamos na casa espírita ou em qualquer templo religioso, nós só vamos lá para buscar? Ou será que nós vamos levar alguma coisa? Mesmo em termos de sofrimento, quando nós adentramos, nós vamos em busca de alívio para as nossas almas, seja qual templo for, não importa, isso não importa, o que importa é a nossa intenção. Eu vou realmente de mãos limpas, mas não limpas não somente por lavá-las com água e sabão. Eu sou honesto? O meu coração, como está meu coração quando eu dou aquele dinheirinho, quando eu pago meu dízimo, ou eu colaboro numa festa, num almoço, seja lá qual for, quando eu vou distribuir cestas, né? Quando eu dou um alimento, como é que está meu coração nesse momento? Porque vamos lembrar novamente um grande ensinamento do nosso mestre, que ele falava para os fariseus: vós hipócritas, né? Que vão lá no templo fazer as suas oferendas. Mas e como é que está seu coração? Você tem algo contra o seu irmão? Você tem algo a ajustar com o seu próximo? Você tem rancor no seu coração? Você tem ódio no seu coração? A oferenda, quando ela é feita dessa forma, seja qual for, ela não tem o mínimo valor para Deus. Não tem, né? Que ele mesmo diz isso. Que nós temos que ter a nossa mão limpa, o nosso coração puro, os nossos olhos fechados. Como crianças cegas, né? Crianças cegas não no sentido de não enxergar mesmo, mas no sentido de não ter o entendimento. O entendimento das coisas de Deus, das coisas santas, das coisas nobres. Por que nós sofremos? Porque nós estamos muito mais preocupados com nós mesmos, porque a gente não vê o sofrimento do vizinho. Para sofrimento, sofro eu. As dificuldades são só minhas, ninguém mais a tem. Não somos todos nós filhos do mesmo Pai? E como é que nós fazemos? Como é que nós procedemos? E no mesmo capítulo do Evangelho, ele diz também que se a nossa mão ela é motivo de escândalo, ou seja, é melhor que nós a cortemos. O que nós fazemos com as nossas mãos, meus irmãos? Por que nós temos mãos? Por que nós temos braços? Por que nós temos cérebro? Nós esperamos
como diz a música, não é crítica, é simplesmente por que, né, que eu tenho que esperar as coisas. Como eu consigo as minhas mãos limpas para poder honrar esse nosso Senhor? Como eu consigo alcançar o meu coração puro? Esperando que Deus as me dê? Ou é esforço? Como está o nosso pensamento? Jesus diz que, a respeito, ele fala muito no seu evangelho de adultério, não no sentido cru da palavra. Adulterar significa modificar uma situação. Você pode adulterar um sorriso, você pode adulterar uma esperança. Nós podemos adulterar, inclusive, uma transformação, no sentido do que? Elevar o nosso irmão, carregar aquele que tem mais dificuldade. Assim nós vamos conquistar o nosso coração puro. E as nossas mãos? E que sentido que elas podem estar limpas? Como é que é a minha ação de doar? As minhas mãos são para quê? Ela serve para um monte de coisa. Ela serve para aplaudir, muitas vezes ela serve para vaiar, não é? Nós usamos as nossas mãos para abraçar, para afagar, porque quando nós desencarnarmos e formos ao encontro de nós mesmos lá no plano espiritual, o que vai ser dito para nós? O que vai ser perguntado para nós? Para ingressarmos, para louvarmos esse nosso Senhor. O que nós fizemos com as nossas mãos? O que nós fizemos com os nossos conhecimentos, com os nossos pensamentos? Quantas lágrimas nós enxugamos? Quantas vezes eu dediquei algum tempo para ouvir o meu próximo, que tem dor, igual a gente também tem? Assim, meus amigos, nós vamos conseguir ter o nosso coração puro, as nossas mãos limpas, termos os nossos olhos fechados para as coisas do mal. Porque nossos olhos servem, na maioria das vezes, para vermos os defeitos dos outros. As qualidades ficam esquecidas. Eu conheci uma pessoa dentro de uma casa espírita, seu Ângelo Lorenzetti, e ele dizia uma coisa bastante interessante, que eu nunca esqueci. Nós caminhamos em busca da nossa melhoria espiritual em fila indiana, ou seja, um atrás do outro. Nós carregamos duas malas, uma no nosso peito, que são as nossas virtudes, e nas costas nós carregamos a maior delas, de todas, os nossos defeitos. Quando nós andamos, nós olhamos para o nosso peito e vemos as nossas qualidades, as nossas virtudes. Quando nós olhamos o amigo da frente, o companheiro da frente, nós só vemos a mala dos defeitos. Será que não está na hora de a gente inverter essa situação? Será que o nosso irmão ele não tem nenhuma qualidade? Será que ele só tem defeito? Será que não era melhor nós termos os nossos olhos fechados para o defeito dos outros e ter os olhos abertos, não somente para as nossas virtudes, mas para nossas dificuldades, para os nossos defeitos? Teremos que prestar atenção no seguinte: a mensagem final
desse capítulo. Espelhemos-nos em Jesus. Esse é o nosso modelo e guia, que veio como um Senhor, Rei dos Reis, sem trono, sem exército, e partiu daqui vitorioso, porque implantou o Evangelho no nosso planeta. Todos achavam que era um momento de derrota, mas ao contrário. Por quê? Coração limpo, puro, inocente como uma criança, que só via nos outros dificuldades, via a fraqueza, que todos nós somos dessa forma. E Jesus nos acolheu. E continuará nos acolhendo. E quem sabe um dia nós possamos, na nossa pequenez, através dos ensinamentos do nosso Mestre, nos transformarmos e acolhermos também os nossos irmãos. Que Jesus mais uma vez nos abençoe e que nós possamos ter uma boa semana. Abraço a todos.